o vereador Abílio Júnior. Muito boa tarde, vereador. Boa tarde, Laerte. Boa tarde a todos que estão acompanhando e assistindo a gente pela televisão aí, ou pela internet, que também está transmitido pelo Facebook. Vereador, ontem o senhor apresentou um pedido onde ficou por parte do Pleno da Câmara em acatar ou não, o que me parece, mais uma vez, foi deixado de lado o interesse da sociedade. Foi deixado de lado o interesse da sociedade e foi deixado de lado as nossas atribuições como vereador. Assim como diz o regimento interno, no artigo 59, diz o seguinte: a comissão parlamentar de inquérito redigirá relatório que concluirá por projeto de resolução se a Câmara for competente para deliberar a respeito, ou por conclusões a serem encaminhadas ao Ministério Público, se for o caso, para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Tá certo. Se a Câmara for responsável para deliberar o assunto. Aí no decreto de lei 201 de 67, é um decreto federal, diz o seguinte, no artigo 4º: são infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeito ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato do prefeito. Praticar contra ordem expressa a disposição da lei, ato de sua competência, ou omitir-se da prática. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Enfim, a lei federal diz que a responsabilidade de julgar o prefeito sobre infrações políticas administrativas é da Câmara dos Vereadores. O regimento interno da Câmara dos Vereadores diz que se o relatório da CPI encontrar infrações que é de sua competência, ela deve julgar. E as competências do Ministério Público, o Ministério Público julgar. O que a gente entendeu? E o que está na lei, a gente entendeu. Não é o achismo do vereador Abílio, não é o meu pensamento, mas é o que está na lei. A lei diz o seguinte: se o prefeito cometeu infrações políticas administrativas, a Câmara é o órgão competente. Se o relatório concluir que houve infrações políticas administrativas, a Câmara é competente. O relatório foi aprovado pelos 3 membros da CPI, o relator Ricardo Saad, o membro Dr. Xavier e o vereador Abílio, presidente da CPI, no caso eu. Os 3, aprovado unânime. No relatório consta infrações políticas administrativas. Quais essas? Ele praticou contra a lei quando ele pagou valores para servidores do Hospital São Benedito, valores que não havia previsão legal. Ou seja, é como se ele te dá um bônus, um benefício, um valor, e não tem lei que fala que você tem que fazer isso ou pode fazer isso, certo? Nesse caso, ele pagou valores do dinheiro público para pessoas sem permissão legal. Isso é crime, tá? Outro caso, a lei diz que ele pode fazer dispensa de licitação quando for um caso de calamidade, certo? Mas a lei separa muito bem a calamidade, que às vezes é motivado por causas naturais ou tudo mais, da emergência provocada. Essa emergência provocada é quando a má gestão gera uma emergência e a emergência dessa má gestão acaba ocasionando a dispensa de licitação. A lei, sendo clara, ela explica: você pode fazer a dispensa de licitação na emergência de uma má gestão, mas depois será responsabilizado pela má gestão. E é sobre isso que a gente também estava questionando, e ele assinou uma dispensa de licitação sobre isso. E ainda, por fim, a ingerência política. O cabide de emprego dentro da Prefeitura Municipal de Cuiabá, na Secretaria de Saúde. Foi encontrado mais de 2.700 cargos ocupados por pessoas que não passaram por concurso público, que a lei define. Tem que ser concurso público ou processo seletivo. E lá nós encontramos uma planilha bem organizada, típica de esquema de organização criminosa, bem organizada, com o nome da pessoa que foi indicada, o local onde ela trabalha, o telefone e a pessoa política que indicou. Bem organizado, para dizer quantos cargos cada político tem, quantos cargos aquele que está na base, aquele que está no grupo, aquele que está envolvido no esquema tem. Então, essa formação que foi usada para ocupar os espaços da Prefeitura Municipal de Cuiabá é crime. Nós denunciamos este crime. Por quê? Porque passa a ser impessoal. E sabe o que acontece?
Acontece o seguinte, uma pessoa que tem um padrinho político trabalhando lá dentro, não significa que é a melhor pessoa para estar trabalhando lá dentro. E também não significa que vai te dar um bom serviço. Porque se ela fizer um mau serviço, ela não pensa que vai ser mandada embora. Ela pensa que seu padrinho político segura ela lá. Vereador, essa planilha que o senhor disse que foi encontrada, lembra muito os modus operantes daquele senhor que está preso lá em Curitiba, né? Lembra muito o modo operante do senhor que está preso em Curitiba. Lembra muito o modus operandi do senhor ex-governador que está preso aqui em Mato Grosso. Lembra muito vários modus operantes. Inclusive, a gente fez essa denúncia. Só que ontem, por minha surpresa, o vereador Luiz Cláudio, que é líder do prefeito na Câmara, que eu não consigo entender o vereador Luiz Cláudio ou as suas intenções, mas o vereador Luiz Cláudio, líder do prefeito da Câmara, ontem em entrevista a outra emissora de televisão, disse no final da entrevista: nós não aprovamos o pedido de julgamento do prefeito para ser encaminhado para outros órgãos de controle, porque nós não entendemos que esta casa é imparcial. Eu falei, opa, então quer dizer que o líder do prefeito deu um pronunciamento que ele entende que a Câmara Municipal não é imparcial para poder fazer o julgamento do prefeito. E aí você pega aquela lista, com aquela planilha, com um outro e esse depoimento dele, eu falo, olha, de fato, realmente, eu acho que foi melhor então não passar pela Câmara. Melhor que seja por outro órgão que seja imparcial, como um órgão de controle do Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, porque a infração está clara, cometida e bem clara, nítida, as provas estão lá. Tá? É que nem você vê um vídeo de alguém colocando um dinheiro no paletó e você pegar um ex-governador e falar que aquilo ali é propina e você pegar a fala do cara que deu o dinheiro falando que é propina e a pessoa insistir em dizer que a verdade vai aparecer, que aquilo lá não é o que está todo mundo vendo. E, vereador, uma pergunta que despertou minha curiosidade. E quando essa verdade irá aparecer? Eu acho que só aparece em João 8,32. Que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só nesse momento. Então isso aí é uma parábola, né? Se não, conheceis a verdade... Essa é uma fala bíblica. Não, que mas é uma palavra, uma profecia. Sim, porque eu tô dizendo que se de conheceis repente... a verdade sobre o paletó aparecerá, o povo de Cuiabá pode estar... Conhecereis a verdade vos libertará. É triste em ver que em pleno século XXI, o governador Abílio acaba de dizer... O Brasil já foi liberto daquele senhor que está preso lá em Brasília e todo o seu partido. O Mato Grosso passou um momento de terrorismo, onde a população mato-grossense sofreu com a gestão do ex-governador Silval, que também passou uma temporada na cadeia. Agora o vereador acaba de dizer que achou uma planilha. Vereador, a coisa, como você disse, é preocupante. É complicado. Minha maior preocupação não é se a Câmara vai votar, não vai. Já está decidido que não vai. Foi 14 votos contra 5, contra 4. Eu sou o autor da propositura e 4 vereadores que votaram. Então, foi 15 contra 4. Lá eu acredito que, de fato, eu acho que não é o lugar adequado para fazer o julgamento do prefeito. Eu acredito que vai ser o lugar adequado os outros órgãos que não dependem de voto para chegar ao lugar onde chegou. Que aí, por exemplo, um promotor de justiça não dependeu de ter voto. Um conselheiro do Tribunal de Contas não dependeu de ter votos. Um juiz não dependeu de ter voto. Porque aqueles que dependem do voto, acaba ficando complicada um pouco a situação, tendo em vista que você acaba de ver que o Emanuelzinho foi eleito. Então, o sistema do voto no nosso município, no nosso estado, às vezes acerta os seus representantes e há várias denúncias. E às vezes se vende. O sistema vereador, eleitoral nosso às vezes se vende para... Chegou várias denúncias até a nossa produção, onde diz que a máquina pública foi usada em benefício da eleição do filho do prefeito, o candidato na época, que hoje se elegeu deputado federal, Manuelzinho. Eu levanto essa suspeição também. Quando que eu levanto? Eu fui fiscalizar o Hospital São Benedito, e o estacionamento público do Hospital São Benedito estava cheio de veículos adesivados com o nome do Emanuelzinho no Hospital São Benedito. Servidores. Estava lá, diretor do Hospital São Benedito, adesivo do Emanuelzinho.
líder da UTI, adesivo do Emanuelzinho. Vários espaços ali. Eu visitei outras unidades de saúde e também encontrei no estacionamento público. Estacionamento do hospital, estacionamento da policlínica, que não pode, a lei não permite. Veículos de servidores adesivados o nome do Emanuelzinho. Eu encontrei na planilha, naquela planilha que eu falei para você, eu encontrei também indicações da dona Márcia, esposa do prefeito, indicações do Emanuelzinho, filho do prefeito, indicações do Popó, irmão do prefeito, indicações da família do prefeito em lugares que eram para ser ocupados por contratos vindo de concurso público e processo seletivo. Agora, até onde vai ficar essa impunidade? Vereador, vamos falar aqui com o cidadão Abílio. O cidadão Abílio está na Câmara, não conseguiu passar porque houve uma blindagem. O senhor encaminhará essa denúncia ao Ministério Público? Não, essa denúncia certamente será encaminhada a partir da semana que vem, tendo em vista que na véspera do feriado não podíamos fazer nada, a votação foi na quinta, feriado hoje, nós aqui estamos trabalhando, mas outras pessoas não estão, né? Outros espaços têm o seu direito, realmente é um direito legal, a gente defende isso. E a partir da semana que vem nós iremos fazer as agendas, marcar com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, com os outros lugares certos e levar todas as denúncias que a gente Eu quero apurou. aqui fazer um compromisso com o senhor no ar. Pode. O senhor tem meu telefone. Assim que o senhor for até o Ministério Público ou até o Tribunal de Contas, o senhor pode me ligar, que a nossa equipe vai acompanhá-lo. Oh, muito obrigado, eu fico muito feliz, porque são poucas as emissoras que a gente está vendo que não estão envolvidas no processo. Só para você ter uma noção, teve uma denúncia que foi do Alain Maluf, né? Um cara que está preso, envolvido num processo, está em delação premiada e coisas do governo aí, etc. E o Alain falou que houve um caixa 2 para comprar determinados veículos de comunicação aqui no nosso estado. Eu estive na Prefeitura Municipal de Cuiabá, estive na Secretaria de Comunicação e encontrei planilhas organizadas também. Novamente? Novamente. Típicas de organizações criminosas, planilhas organizadas, determinando qual veículo vai ganhar mais, qual veículo vai ganhar menos. Inclusive, uma citação do nome do irmão do prefeito numa dessas planilhas. Estava na planilha da TV+, por exemplo. Valores relacionados à TV+, que é TV Cultura e TV+, aqui em Cuiabá. E numa dessas partes da planilha estava escrito Popó, 50 mil. Estava lá. Nossa, o irmão do prefeito, o nome dele estava na planilha como dentro dos da beneficiados. Secretaria de Comunicação, dentro dos beneficiados, um valor de 50 mil reais. Além disso, eu comecei a conversar com a diretora financeira da Secretaria de Comunicação. Diretora financeira da Secretaria de Comunicação, senhora Cidinha, e numa conversa junto com a senhora Cidinha, eu estava gravando, ela não sabia, mas eu estava gravando porque eu gravo todas as minhas fiscalizações. Onde eu for fiscalizar, eu gravo. Por quê? Porque depois eles inventam que eu fiz alguma coisa e eu tinha que gravar para minha própria segurança. Eu sempre faço isso. Estive lá e a senhora Cidinha me falou claramente, sabe quem que está mandando aqui dentro da Secretaria de Comunicação? Eu, quem? Ela, o Popó. O Popó é quem manda dentro da Secretaria de Comunicação. O Popó tentou tirar a cabeça dela, ela fala. O Popó colocou a ex-secretária, Carol Garcia, para poder fazer os trabalhos dentro da Secretaria de Comunicação. Depois veio um outro senhor, o senhor secretário Marcos Brito, para tentar colocar a casa em ordem, mas logo não ficou. E já voltou o senhor Júnior Leite, que era da Secretaria de 300, e está lá. Sabe quanto que eles estão gastando por dia com a Secretaria de Comunicação em Cuiabá? 148 mil reais. Considerando sábado, considerando domingo, vereador, cada dia dos 148 mil reais sendo gastos. Eu vou passar uma imagem. Meus amigos telespectadores aqui da nossa capital, o vereador acaba de dizer que 148 mil reais é gasto com comunicação a cada dia pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. R$1 milhão por semana. R$1 milhão por semana gasto na Secretaria de Comunicação. Para falar que a cidade está bem e também para comprar alguns veículos de comunicação, então, comprar o silêncio desses veículos. Eu quero a opinião do senhor diante dessas imagens. Coloque as imagens no ar para mim.
Ali, nós mostramos ontem, nós temos a imparcialidade, nós temos o compromisso com o povo mato-grossense. Nós mostramos essa imagem, onde uma senhora trabalhadora está lavando o banheiro ali, num leito hospitalar, com água da privada. E se você ver para o lado ali, ela não tem o carrinho que é necessário para que ela possa exercer seu trabalho. Esse carrinho é onde tem que empurrar o balde, o escovão, não tem nada disso. Então ali ela está, como diz o brasileiro, ela está se virando na situação. E o que me parece, vereador, ela foi penalizada. Volta comigo, por favor. Ela foi mandada embora, vereador. Olha, eu acredito que há várias responsabilidades nessa situação. Ela tem responsabilidade? Claro que também tem. Não vamos isentar essa senhora, por mais que a gente entenda que ela, por ser, de repente, uma pessoa carente, ou que falta um pouco de instrução e tudo mais. Tem responsabilidade? Também tem, porque por menor instrução que a pessoa tenha, sabe que o assento sanitário tem sua finalidade. Principalmente uma pessoa que lava banheiro ou que cuida da higiene de banheiro. Ela sabe que o assento sanitário tem a sua finalidade. Ela poderia ter rejeitado fazer isso ou não ter feito e ter reclamado com o seu patrão. Claro que eu também entendo o outro lado humano da pessoa, de falar, poxa, se eu não fizer, vão falar que eu não fiz e de repente pode me mandar embora. E eu estou precisando do emprego, não quero ser mandado embora. Mas eu já estou sabendo, por bastidores, que essa senhora virá aqui, do lado dela da história, e aí eu vou poder tomar uma decisão de julgamento sobre ela, um pré-julgamento que a gente vai ter com mais um juízo. Agora, uma outra questão é séria, falta gestão. Se tivesse as pessoas certas administrando o pronto-socorro no local, elas saberiam dizer, com uma denúncia só, olha, essa senhora está lavando com água da privada, chama lá a gerência. A hora vai lá e manda parar e manda dar uma advertência verbal para a pessoa, fala não é assim que faz, não pode fazer, chama o gerente da empresa, chama a pessoa da empresa responsável, a pessoa responsável da empresa vai lá, tem que responder sobre isso, adverte a empresa formalmente, falando, olha, vocês precisam capacitar melhor os seus funcionários, vocês precisam treinar melhor os seus funcionários. Mas uma coisa, com 1 milhão que é gasto por semana na comunicação, se esse dinheiro fosse revertido exclusivamente para a saúde, mudaria o quadro da saúde aqui em Cuiabá? Só para você ter uma ideia, boa pergunta. Só para ter uma ideia, um vereador de Cuiabá gravou uma transmissão ao vivo esses dias, falando para o prefeito, prefeito, tem gente morrendo porque não tem maca no pronto-socorro. A falta de maca no pronto-socorro está matando as pessoas. E por que está matando? Porque os veículos que fazem o transporte de pacientes, às vezes não conseguem pegar o paciente na UPA, no Moradouro, Pascoal Ramos, ou numa policlínica e levar para o pronto-socorro porque já não tem maca lá. E eles não vão levar e deixar a pessoa no chão. Então fica na policlínica, na UPA onde está. E o próprio SAMU, toda vez que leva, na maioria das vezes eles acabam tendo que deixar a própria maca deles lá. Você está entendendo? E aí eu te pergunto, quanto custa uma maca? Sabe quanto custa? Custa em torno de R$400 uma maca. Sabe quantas macas seria possível comprar com R$148 mil por dia? Dá para comprar 300 macas por dia. A Prefeitura de Cuiabá gasta em comunicação o valor que é de 300 macas por dia. Dava para lotar todas as policlínicas, UPAs, pronto-socorro, todas as unidades de saúde em um mês de gastos da Prefeitura de Cuiabá com maca. E outra, não é só maca não. Falta agulha, falta bocate, falta algodão, tá? Falta remédio, falta diazepam, falta uma série de remédios. Vamos fazer um compromisso aqui no ar com a população cuiabana? Vamos fazer. O senhor aceitaria o convite do senhor e junto com a nossa equipe nos postos de saúde para mostrar isso? Vou junto com a sua equipe no posto de saúde e vou junto com a sua equipe na Secretaria de Comunicação. Por que não? A gente não pode ter acesso à informação que está lá? Não é público? Compromisso firmado. Então, firmado. Compromisso firmado aqui, nós firmamos o compromisso, que nós temos um compromisso com a sociedade. Eu quero lhe agradecer, Abílio, dizer que este programa tem o compromisso com a sociedade. O nosso compromisso é em defender a sociedade e, neste caso, a sociedade cuiabana. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também reforço o mesmo compromisso
não tenho compromisso com o prefeito municipal de Cuiabá, não tenho compromisso com vereadores da Câmara Municipal, não tenho compromisso com nenhum outro meio a não ser com o eleitor, o cidadão. Por que que meu compromisso é com eles? Porque eles me colocaram lá. E eu também quero agradecer a oportunidade que Deus me deu. Porque se Deus permitiu que eu chegasse na onde eu estou, é porque Ele me deu essa oportunidade para poder fazer alguma coisa pelas pessoas que tanto clamam e confiam nele. Então eu peço a você, mais uma vez, ore por nós, continue orando por nós, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor proteja e nos dê sabedoria para lidar com toda essa situação. Muito obrigado Laerte, obrigado TBO, obrigado Programa da Gente. Nós temos esse